hoje é correção fraterna. Dentro de um ciclo de vida comunitária, vida fraterna, hoje nós vamos falar de correção fraterna. Alguém tem algum palpite, assim, o que significa esse tema? Quer dar alguma sugestão, alguma palavra? O que você entende por correção fraterna? O que lhe vem a primeira coisa quando você pensa nessa palavra? O pai corrige aquele que ele ama. O pai corrige aquele que ele ama. Correção fraterna é quando você aceita, partilha e tenta resolver aquela situação da melhor forma possível. Também, exatamente, boa. Dá, assim, seu termo, né? Mas assim, alguma disciplina de uma forma mais sendo algo para melhorar a postura, mudar a pessoa para o bem, entendeu? Às vezes pode soar como a correção como algo ruim, como castigo, mas não é, né? É algo que gera uma mudança para o bem, né? Bem. Que às vezes pode acontecer algumas determinações para que gere esse efeito. Às vezes para a pessoa que recebe, ela vê uma voz, na verdade, muitas vezes já aconteceu muito comigo, né? Pronto. Uma correção que eu vivi e isso fez um bem para mim, né? Pronto, eu queria falar disso voltando um pouco na nossa idade. Pegando aqui, quando a gente tem ali na fase, a gente deixa ali de ser criança, começa a ser adolescente e a gente vai formando um caráter, formando uma conduta, né? Os nossos pais têm a missão de nos educar. E nas casas de mães com crianças, a gente vai vendo muito isso. O dia a dia de uma criança, como é que o pai e a mãe precisa corrigir, precisa educar para que aquela criança mude aquele comportamento, guarde um valor na vida dela, para ela ser uma pessoa, como o Joaquim falou, né? Uma pessoa boa, uma pessoa de bem, digamos assim, a nível social, civilmente falando, né? E aí a gente tem muitos desafios, porque muitas vezes ali a gente não gosta de ouvir, colocando que nós somos adolescentes, né? Apenas adolescentes não gostamos de ouvir, não gostamos de... eu queria muito fazer a minha vontade. E eu lembro de momentos da minha vida com essa idade, que eu esperneava, eu chorava, eu dizia, mas mãe, por quê? Mãe, por quê? Ela dizia, amanhã você vai me agradecer por esse não que eu lhe dei. Depois você vai entender. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Então, pegando um exemplo bem concreto do dia a dia, trazendo agora para o nosso carisma, para a nossa vida, para a nossa experiência missionária, onde é que isso entra? Onde é que isso se aplica? Nós estamos recebendo informações para o quê? Para que o carisma nos ensine, nos forme a termos ações, atitudes, posturas, pensamentos, sentimentos, decisões de vida que mostrem que o nosso coração está em comunhão com o carisma. O nosso coração tem Jesus no centro do nosso coração e tudo que a gente vive parte disso. Mas é claro que a gente não está com uma obra acabada. É claro que tem muita coisa na nossa vida, todo mundo, sem exceção, que precisa ser corrigido, que precisa ser orientado, que precisa de uma palavra que desperte essa mudança. E aí, a gente, quando pega esse tema, a gente primeiro precisa entender. A correção fraterna, até nessa temática, a gente precisa saber duas coisas. Tem pessoas que cuidam, que conduzem a casa, que estão ali à frente, que são tão miseráveis quanto todo mundo, mas que recebem uma condução de Deus para estar ali e ajudar nesse processo. Então tem a correção fraterna de quem conduz a casa e a própria vida fraterna também pode se tornar uma correção fraterna na nossa vida. Por quê? Porque se eu percebo que eu faço comunhão no dia a dia, se eu quero o melhor para os meus irmãos, seja eles quem forem, se eu me uno à dor deles, se eu me uno à alegria deles, se eu desejo que eles possam progredir, eu como irmão fraterno, eu vou me colocar à disposição de estar ali quando ele precisar. Mas o meu testemunho é que se torna
uma correção fraterna. Não é o meu sermão, não é eu querer dar uma de coordenador sem ser e tomar atitudes que não me cabem para que gere aquela mudança boa para ele. Então, por exemplo, se você achar, inclusive, que o seu irmão está precisando de correção fraterna, qual é o sinal de comunhão e unidade? Vai lá no responsável da casa. Irmão, estou percebendo que aquele irmão não está bem. Irmão, dá uma olhada ali para ele, conversa com ele. Não sei, acho que no quarto ele está mais assim, na casa. E ninguém soube disso. Ficou entre você, o coordenador e Deus. Porque no seu coração tem uma reta intenção pela vida fraterna de salvar o seu irmão. E aí, qual é o risco disso? Que o inimigo de Deus faz? O irmão está errando. Vixe, ó. Ave Maria. Muito mais aquele cara. Ave, dói no meu juízo. Mas quem somos nós para apontar para alguma pessoa, né? Se tem 3 apontando para a gente, né? A gente aponta. E aí a gente tem 2 escolhas. Fraternas ou não fraternas. Diante da vida em comum, se eu percebo que alguém não está muito bem, se eu percebo que alguém está dando contra-testemunho, ou eu descarto aquela pessoa no meu coração e fico ali me indispondo e vou, ou eu me encarno naquela dor sem entender o que está acontecendo, porque nós não vamos entender a vida de todo mundo. Eu converso muito isso lá em casa e na missão de acompanhar pessoas, eu falo muito isso também. Por exemplo, às vezes na casa, a fragilidade de uma pessoa gera motivo para dividir toda a casa. E aí eu vou conversando com um e outro, ó, você tem 2 alternativas. Você é acompanhador da pessoa? Não. Então, você ou vai dar uma de acompanhador sem ser, isso vai dividir vocês, isso vai deixar vocês mal, ou você vai rezar pela pessoa, se aproximar, interceder por ela com caridade, e essa caridade te faz estar em comunhão com essa pessoa. E aí tem outra frase de São João Dom Bosco, que ele fala assim, é preciso que toda correção seja um fruto efetivo de alguém que ama. Então, se você estiver com raiva, não corrija. Isso não é correção fraterna. Deixa a raiva passar. Eu estou falando aqui para quem é coordenador, para quem é acompanhador, para quem para todos nós, já escutarmos isso, já pegar o que isso representa, né? Então, às vezes, isso é humano. O jeito de ser de alguém, ou o comportamento pode gerar raiva, pode gerar a reação da raiva. Mas eu não sou só uma pessoa que tem reações. Eu sou pensamento, eu sou decisão, eu clamo o Espírito Santo e eu tomo decisões conforme as orientações dele. Então, deixa a raiva passar. Aí você vai entender quais são as palavras adequadas, qual é o jeito melhor de falar para mostrar que o que você quer diante daquela falha desse irmão é de fato que ele saia daquela situação para a melhor situação que ele possa viver. E aí, eu não preciso ser acompanhador, basta que eu seja um irmão, basta que eu queira que aquele meu irmão precise de uma ação misericordiosa, de um acolhimento, de uma palavra, de uma condução nova, porque amanhã pode ser eu no mesmo lugar. Amanhã pode ser eu que dê trabalho na casa. Amanhã pode ser eu, por minhas situações, minhas questões, que eu não vou conseguir, né? Então, nesse primeiro ponto, a gente quis falar a correção fraterna no âmbito da fraternidade entre irmãos, que é o que a gente vive todos os dias, né? Um dia desse eu estava conversando com uma acolhida que ela estava mal e ela citou assim que ficou mal quando viu um dia que uma missionária acordou e não falou direito com uma outra missionária. Ela percebeu, porque os acolhidos percebem tudo. Eles inclusive são a nosso termômetro de radicalidade pela santidade, porque uma falta nossa, eles são aqueles que vão receber, né? E aí, quando eu escutei ela me disse assim, e como é? Isso é normal? Acontece isso? Ela disse, olha, no plano de Deus, não. No sonho de Deus, não. Mas nós não temos muitas vezes o controle das ações dos outros.
Nós não podemos nos responsabilizar pelas ações dos outros. Nós podemos pensar qual é a ação que eu quero gerar, qual é a ação que eu quero de verdade, que essa casa tenha, que a nossa vida fraterna tenha. Em coisas simples, pessoal. Às vezes, uma refeição em comum, sabe? Na hora do café da manhã, no almoço, você está comendo, mas você vai conversar com o seu irmão. Você vai fazer uma gentileza de lavar um prato para ele, se você está com mais tempo naquele dia. Você faz uma gentileza de oferecer um copo d'água se ele está cansado. Isso vai gerando um ambiente fraterno. E aí o acolhido, ele começa a perceber que naquela casa vive realmente pessoas que estão buscando a fraternidade nos mínimos detalhes, né? E aí tem o outro ponto também, qual é? Nós precisamos entender que na vida missionária, nós vamos precisar da correção fraterna muitas vezes com os acolhidos, não é verdade? Vocês que passaram pelas casas, eu acho que em algum momento da vida, vocês tiveram algum coordenador que chamou vocês num canto e falou: olha, não é bem por aqui, não vamos fazer isso aqui. E isso é um sinal de amor, né? Quando alguém não nos corrige, também tem duas formas de pensar. Ou ela acha que a gente não pode mudar, por isso que ela não corrige a gente. Ou eu vivo com o coração fechado e transpareço esse coração fechado, e aí a pessoa não sabe como chegar na gente. E aí a gente precisa, sim, pegar esse tema, realmente aprofundar e pensar como é que Jesus, quando ele chegava nos povoados, quando ele chegava diante dos fariseus, quando ele chegava diante dos mestres da lei, como é que ele conseguia corrigir de uma forma que gerava aquela comunhão, que gerava uma decisão de deixar tudo e segui-lo, que gerava uma mudança de vida mesmo naqueles corações? E aí a gente tem que tomar uma atitude responsável por isso. É um ato realmente responsável. E saber, olha como é bonito também, esse jeito de corrigir, o jeito mais fraterno de corrigir, gera conversão no nosso coração. Essa postura fraterna de olhar para as pessoas sem descartar, sem excluir pelas suas falhas e desejar a mudança delas, gera uma mansidão e uma humildade no meu coração. E esse coração é mais próximo de Jesus por conta disso. Esse coração vai comungando com os sentimentos de Jesus, vai sendo a presença do ressuscitado em casa, nos nossos ambientes, na nossa vida partilhada. E aí, realmente, assim, é preciso, antes de tudo, ter um coração que ama a correção. Eu até acho que pela criação que a minha mãe me deu, a minha mãe sempre me explicou muito as coisas, assim, ela me explicava tudo direitinho. E ela corrigia, ela falava. Tanto que até hoje, se uma pessoa me chamar num canto e me corrige, eu me sinto amada com isso. Porque é sinal que ela está vendo que eu estou indo por um caminho que eu posso me machucar ou machucar alguém, e ela está me chamando para uma postura de alerta. Certo? E aí, quando a gente tem uma comunhão com Deus, um desejo de comunhão entre irmãos, um desejo de dar a vida por Deus, um desejo de viver com radicalidade o Evangelho, isso se torna, pessoal, uma alegria, um desafio que nos anima, ao invés de nos amedrontar, ao invés de nos deixar, não, olha aí, mais uma vez, olha aí de novo. E a gente esquece que o cristão, ele está em constante processo de purificação e conversão. Constante. Quantas vezes eu e você nos recorremos do sacramento da confissão para isso, meus irmãos? Quantas e quantas vezes? Então, por que deixar de amar fraternalmente, deixar de acreditar na vida do outro, deixar de acreditar na missão do outro, só porque ele é imperfeito? Se nós também somos, se eu também sou. E isso vale até um outro lado. Muitas vezes, quando nós vivemos numa casa e tem pessoas que estão à frente, nós também temos a tentação
de querer bater de frente com as pessoas que estão à frente. Como é que eu posso também incluir a correção fraterna disso? E o bater de frente, quando eu falo, não necessariamente a pessoa fazer um barraco, fazer uma confusão. Bater de frente é, não, a pessoa tal não me desce. Então, olha aí, do mesmo jeito, aí de novo, mais uma vez. Mas, se você está em comunhão com Deus, se você tem desejo de ver o Evangelho, se você deseja ofertar a vida, você pode, inclusive, irmão, vem aqui um minutinho, a gente pode começar ali rapidinho. Irmão, é porque eu não estou entendendo muito a tua postura. Às vezes tu faz uma coisa, eu percebo assim, posso estar errado. Com humildade, sabe? Constrangendo no amor, eu posso estar errado, mas acho que você não está dando muita atenção a uma coisa ou outra. E eu quero te ajudar. Não em lições, mas eu quero te ajudar a viver. Eu quero testemunhar a graça disso na minha vida. E aí, pessoal, qualquer casa que a gente morar, ela se torna um paraíso. Porque sai daqui, brota de dentro. A gente lembra uma santa da igreja chamada Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela era carmelita, aquelas irmãs do Carmelo ali, né? Então elas viviam com aqueles hábitos, entre as grades e tudo mais. E aí e ela era muito poética, então ela escrevia no caderno de oração dela coisas assim lindas. Aí um dia uma pessoa foi viver onde ela estava. Aí quando chegou, eu queria ver aquele local que Santa Teresinha falou que era lindo demais, não sei o quê. Quando a pessoa chegou e viu, era um canto assim estreito, muito assim asqueroso mesmo. Mas como é que pode? No olhar de Santa Teresinha, isso aqui era um paraíso. E aí o próprio autor do livro explica, é porque o coração de quem ama, ele abre horizontes que independem do local físico que se está. O coração da pessoa se torna esse coração que vai abrindo portas, que vai abrindo situações, que vai somando, que vai gerando alegria, que vai gerando amor, que vai gerando presença de vida fraterna, que vai gerando reconciliação, que vai gerando humildade, que vai gerando perdão. E isso cura a alma de quem vive e cura as outras pessoas que estão ao nosso redor. E pegando um pouco ainda Santa Teresinha, quando ela estava no convento, tinha irmãs, até por esse jeito dela, de ser muito poética, de tudo é muito bonitinho, tinha irmãs do convento que não gostavam de Santa Teresinha. Você vê como o inimigo vai entrando, né? Então, aquela acolhida que ficou chateada porque viu uma missionária dando rabo-saca para outra, eu guardei e lembrei para Deus, até no convento isso acontece. Porque o inimigo quer só aquela brecha para entrar e destruir os planos de Deus. No plano de Deus, não vai acontecer. Mas no dia a dia, na fadiga do dia a dia, no sono, às vezes na fome, no cansaço, na pressa, vão acontecer situações que vai precisar ter um espírito ali elevado, um coração manso, disposto a ouvir o Evangelho para reconciliar. E aí Santa Teresinha era esse coração. Por quê? Conta também alguns teólogos que quando ela estava na vida fraterna, às vezes tinha uma irmã que, na hora de lavar a roupa perto dela e jogava água suja na cara dela. Jogava. De maldade mesmo. Aí ela olhava, fazia assim e oferecia a Jesus, né? E nem sentia. Ela transformava aquela água suja em frescor para poder refrescar o calor. Ou seja, ela mudava a intenção que surtia daquele coração para uma resposta de amor. E em uma outra situação, a própria madre do convento, né? Um dia estava duas irmãs, Santa Teresinha e outra, aí a irmã que estava lá de Santa Teresinha bateu, até sem querer, num jarrinho e o jarro quebrou no chão. A madre ouviu o barulho. Quando ela virou, pareceu muito que era Santa Teresinha, porque estava aos pés de Santa Teresinha. Quando a madre corrigiu ali, até na frente, porque até nos conventos, eles têm uma forma muito própria de formar a pessoa com muito zelo pelas coisas. Então pode parecer uma besteira até pra gente isso,
A gente não vê gente aqui levando carão porque caiu uma coisinha pouca, mas dentro de ordens religiosas isso é sério até, pela ordem e tudo mais. Então, a Mari virou, olha, você tem que ter mais atenção, que história é essa? Que era esse jarro de flores que eu deixei aqui? Aí ela, me desculpe, Mari, isso não vai mais acontecer. Mas não tinha sido ela, foi a outra irmã. E a outra irmã sabia que tinha sido ela e não falou nada. Por fraqueza, por medo, por covardia. Ninguém sabe. Mas Santa Teresinha não parou nisso. Ei, não foi eu não, foi ela aqui, ó. Nem isso, isso seria justo, vamos lá. Porque, né, seria verdadeiro, a verdade. Mas, pela caridade, ela se colocava nessa postura de mansidão, de humildade. E ela acolhia, e ela sempre dizia assim, mas isso é verdade, eu sempre tenho que corrigir um pouco mais. Eu sempre tenho que ser corrigida em um pouco mais. Isso que ela fazia não era só fingimento. Ela conseguiu apreender dentro do coração dela uma graça de entender. Eu sempre tenho que ser um pouco mais corrigida. Isso é fruto e graça de um coração humilde. O coração humilde, ele consegue reconhecer isso. O coração soberbo é o contrário. O coração soberbo, ele não suporta isso. O coração soberbo, ele se incomoda, ele acha que alguém está criticando o jeito dele e não é possível, porque ele está muito certo, porque eu me esforço para ser muito certo e estou certo. Mas lá no Magnífica a gente sabe o que Deus faz com os humildes e o que Deus faz com os soberbos, né? Deus destrona os soberbos, ou seja, tira as cadeiras deles, despede eles. E Deus eleva os humildes. E aí a gente precisa, na dimensão de vida, na dimensão de vida cristã, realmente se confrontar. Eu tenho um coração humilde ou eu tenho um coração soberbo? Ou eu tenho os dois dentro de mim? Ou eu tenho momentos de humildade, tenho momentos de soberba no meu coração? E se eu tenho os dois, o que é que me divide entre a soberba e a humildade? Será que é apego à minha opinião? Às vezes tem gente que tem comportamento soberbo pelo simples fato de ter muito apego à sua opinião. Não, eu penso assim, o meu jeito de pensar é assim, e acabou. A pessoa não consegue fazer uma reflexão, ela não consegue deixar que alguém pondere um ponto ou outro. Ela se fecha por um apego pessoal, apego à opinião. Porque ela se reconhece e acha que tem muito conhecimento ou que seja. Já o humilde, justamente por ele se ver necessitado da graça de Deus, porque ele consegue ver que ele tem muito o que aprender, porque ele tem sede de aprender, ele se coloca pequenininho, dócil, se coloca lá no último lugar. Santa Teresinha também dizia, eu amo o último lugar, porque ninguém briga por ele. Aí a gente no carisma também fala muito assim, no último lugar é bom porque dá para você ver todos os seus irmãos à frente. Como é bom ver os irmãos à frente de nós. Como é bom ver que minha irmã consegue uma graça que eu não consigo ainda. Isso me faz precisar dela, justamente por isso. Como é bom ver que a graça que Deus derrama nela me sustenta. E essa graça que eu pego porque é derramada no coração dela, pode ser que outro dia ela vá precisar. E porque ela derramou em mim, eu também vou devolver essa graça. Eu lembro de um episódio, assim, até mais pessoal, falando. Mas isso é um exemplo que a gente vai começar agora. Tipo assim, às vezes, o inimigo ele é tão assim, astuto, né? Tão assim... empenhado, acho que essa é a palavra, que ele cria situações e confunde, enfim, na brecha que ia aparecer. Aí lá em casa tinha, não vou falar os nomes, vou falar a história pra vocês saberem, né? Tinha
Tinha missionárias que faziam tudo direitinho, estavam lá e tal, não sei o quê. E aí acolhidas, e próprias missionárias às vezes se voltavam contra essas irmãs. Assim. E essas irmãs que faziam as coisas nem se incomodavam mais. Mas a outra, irmã, mas isso aí, tu faz tudo por essa irmã, e ela te trata desse jeito, que história é essa? A pessoa virou pra irmã, a gente não está aqui para receber a compreensão. A gente não está aqui para saber se a gente é amado pelo que a gente vai viver. A gente está aqui para testemunhar que Deus nos amou e que nós queremos amar. E a irmã também tem muitas feridas ainda. Então não perca tempo com isso. Porque você está pegando alguma insinuação do inimigo que o inimigo não conseguiu colocar no coração daquela irmã, que não está mais nem aí. Aí tu fica aí toda alterada porque ela está sendo maltratada. Por quê? Percebe como é que o inimigo ele vai articulando? Aí às vezes a gente usa até palavras do mundo. O que são palavras do mundo? Ah, não, você é investindo demais, olha aí. Não, isso aí é a vivência do Evangelho, do último lugar, de testemunhar que a gente quer todos se salvando. Pode falar. Não gosto de falar muito não, assim, para estar todo mundo ouvindo não. Mas essa semana o senhor vai ver, queria saber da senhora, o senhor foi solteiro, né? Essa semana o senhor vai ver e disse assim, e em cima da última coisa que a senhora falou, eu sou esse cara aí. Às vezes os irmãos estão na frente e fazem as coisas que é certo, né? E eu não concordo, eu fico remoendo, meto chicote nas costas. E eu vi o teu celular dizer que é para compartilhar, eu não gosto. Você disse a pessoa, eu não gosto de partilha. Para mim é um tédio, eu tenho que me adaptar com isso. E ele disse assim, essa semana, eu estava com o caderno lá no canto, né? Você vem, está participando direitinho, está fazendo suas coisas direitinho, está anotando todo o seu caderno, mas não está vivendo, pega essas coisas e vai se embora. Aí o pai me levanta ali no canto, porque eu senti que foi para mim, né? Ele falou, pai, todo mundo eu. Aí eu fiquei pensando, estou participando, estou fazendo direitinho, estou anotando, mas não estou vivendo, pega a missão e vou-se embora. Eu pensei, né? Eu ia falar com ele, aí eu fiquei, só que o meu orgulho foi tão grande, mas tão grande que eu não tive força de se levantar. Eu fiquei apegado na cadeira, mas fiquei indignado, eu fiquei ali, sabe? Meu irmão, eu estou agora, a primeira vez que ia nesse caso, não vou falar assim, né? Eu fiquei ali indignado, rapaz, não vou sair fora. Eu querendo me levantar ali com as pernas, nem temia, porque eu não tinha força. O orgulho me segurou na cama. E aí eu queria saber da senhora, se eu fui solteiro, porque eu senti a chicotada, e não tomei a atitude, ou se o meu orgulho, porque eu também vi que está participando, está anotando, mas não estou vivendo. Deu vontade de ir embora porque eu senti a espartada, mas também deu vontade de ficar porque eu preciso me autoavaliar. Sabe o que aconteceu naquele momento? Você expulsou a soberba e ficou com a humildade. A guerra foi só essa. Se você tivesse se levantado e ido embora, você teria sido soberbo. Porque você não teria deixado aquela palavra da formação mudar. Mas porque dói. A mudança dói. Como é que Jesus faz com a gente? A gente é a ovelhinha, né? Carol fala das ovelhinhas, né? Tem a ovelha, e eu me incluo nisso. Eu tenho 15 anos de caminhada hoje. 15 anos hoje, mas eu comecei, né? Quando eu comecei, eu era muito parecida exatamente com essa postura. Só que é muito difícil, pessoal. São muitos anos na falta da graça. E aí, com as formações, a rotina da casa, as palavras de quem conduz, elas sempre são sementes que Deus vai lançando para o nosso coração mudar, certo? Então, vai ter muitas formações que você vai sentir coisas que vai doer. Muitas vezes a gente que está aqui, a gente vê nos rostinhos de vocês quando algo dói. A gente sente isso. Não é porque a gente sabe, não. É o Espírito Santo que revela. E o Edwin tem muito disso. O Edwin fala coisas em informação que é assim, ninguém falou pra ele, viu? Mas é o Espírito Santo nele, ele vai, pá. Porque ele tem essa graça de autoridade sobre nós, dessa paternidade espiritual. Esse foi o primeiro ponto do dia, né? Aquele dia que a senhora está falando sobre relacionamento, né? E agora, nas palavras da senhora, como posso trabalhar no meu, né?
quando os meninos que estão na frente tomam uma atitude, por exemplo, perguntei para a senhora, eu quero que a senhora veja em mim, que a senhora acredita em mim, naquele dia que a senhora foi ligar para os filhos, né? E hoje, na saída do Glauco e do Pedro, eu confirmei para quando chegar no dia, aquele assunto de mandar. Aí ele, não, já está certo, não se preocupe não, mano, só na linhagem que já vamos deixar, depois beleza. E ontem, eu estava achando ruim a atitude deles, porque a geladeira quis sair, ele quis me levar, não pôde, o irmão quis sair, quis me levar, não pôde, eu quis ir para minha demanda, eles não deixaram, eu fiquei. Aí, meu irmão, deve estar bem disciplinado, porque tu ajudou as irmãs e eu, o menino, não gostaram. Aí eu fiquei, mas fiquei com ele, não está dizendo reclamando. E quando meus irmãos que estão na frente tomam uma atitude certa, direcionada, que vem contra o meu, que eu não gosto, que eu fico remoendo, tipo, como é que eu faço para trabalhar isso? 2 pontos. Primeira coisa, quando uma situação dói, que deixa o nosso coração assim esbagaçado, pá, isso é ótimo para a oração. É ótimo tu levar isso para uma santa missa, para uma adoração, para um momento de oração do terço, porque você vai deixar a água viva realmente molhar, encharcar. Aí dá tempo para a tua raiva passar. Dá tempo, porque a gente é ser humano. Eu sei que eu estou errado. Pronto. Mas a sua razão sabe, só que a sua emoção está afetada. Aí fala alto, né? Entende? Então você vai aprender a domar a tua emoção. Como? Silenciando, até jejuando, se for o caso, oferecendo pequenos sacrifícios para tu se domar. Aí tu vai se colocar no lugar de quem está ali corrigindo, porque muitas vezes, pessoal, é muito difícil conduzir uma casa. Acho que vocês têm noção disso, né? Se é difícil conduzir nós mesmos, tu imagina conduzir um monte de gente reunida. Entende? Isso é sério. O irmão está aqui se expondo, mas ele está sendo instrumento de Deus, porque talvez está ajudando muitos de vocês também a se colocar nesse papel. E aí depois que tu tá calmo, que tu consegue, como tu tá fazendo agora, aí tu vai chamar a sós o irmão que está à frente da casa mesmo. E tu termina de fazer a comunhão com ele. Faz a primeira comunhão com Deus pela oração e conclui essa comunhão com o irmão. E fala assim, irmão, você fez isso. Aí você fala, eu percebi que o meu coração soberbo ficou inquieto, ficou magoado. Mas eu quero controlar essa minha emoção. Sabe o que aconteceu na sequência? Eu na barca sou um cara muito paranoico, né? Eu brinco muito, acho que eu brinco muito. Quem olha pra mim diz, e você me chama muita atenção muito, você está escolhendo uma certa carência e quer tirar a carência das outras pessoas, né? Eu fui falar com o Pedro de manhã, porque eu fiquei com o irmão disse, mas está disciplinado, porque eu não sei. Para mim, disciplina é uma coisa muito grave, né? Aí eu fui lá perguntar ao Pedro, porque até sonhar com o filho, assistindo o Francisco aí, o Francisco e aquela moça aí, claro, disciplinando, aquela roupa, que estava errado, que não era para fazer, eu desculpa, eu dormi na parada, não lembro você ver um filme me disciplinando. Aí ele. Opa, se eu sonhar com o Francisco, claro, eu tô feliz. Ele personagem, na casa de uma pessoa. Aí quando eu fecho a boca, ele manda chamar o Joaquim Paulo, o Joaquim, aquele jeitão dele aí, né, um paizão, com um papel na mão, resolvendo as minhas coisas. Eu não posso sair por conta do meu juiz, eu não entendo, eu já vejo de outra forma, eu já vejo como perseguição, mas não é uma perseguição. Aí eu acabo murmurando, eu fui lá falar com ele, não, você não vai disciplinar não, é porque não tá fácil as coisas para você, meu filho. Aí eu entendi que eles não quis, eu tô com o pai falando aqui, né? Legal, mas é isso mesmo. Aí eu entendi, na mesma sequência que eu Joaquim, vou mostrar o contrário, que eu tô toda a vida errado, que não é do jeito que o Nilton quer, não é do meu jeito. E aí, Nilton, percebe assim, aproveita que você, porque é muito bom você ter essa consciência. Muitas vezes o que nos faz não avançar é a gente não quer ter consciência das coisas. Quer se fazer de doidinho que fala, sabe? E dar um jeito de ser muito Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, Gabriela. Então. Sabe o que eu percebi? É tipo assim, o errado foi sempre eu lugar nas minhas próprias atitudes, né? E hoje eu vou tentar fazer diferente. Também, isso ajuda. Esse pensamento coloca uma humildade para você não desanimar na correção. E aí também, pegando o gancho para a última colocação, né? Só de saber que você está nesse processo, aí você tem que reconhecer 2 coisas. Talvez o que você viveu lá no passado é que lhe dá essa interpretação rápida das coisas, essa reação instintiva das coisas. E agora, na graça de Deus,
O que está acontecendo é que você está aprendendo a viver na graça. Você está aprendendo a receber misericórdia. Você está aprendendo a receber uma vida que você antes não recebeu. Então vai mudar, que nem aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Você vai cair, vai se machucar. Mas se você não desistir, vai chegar um tempo que você pegou um macete e ó, você já vai. Assim, por exemplo, né? Antes, quando eu não era missionário, eu era corrido, eu tinha medo de ser desligado porque eu não tinha família e nem ninguém para apoiar, né? Hoje eu já percebo que quem precisa mais é a pessoa que tá me corrigindo às vezes, do que, tipo assim, ó, por exemplo, eu vou me obrigar para poder ajudar o meu irmão a crescer mais, progredir mais. Sempre muito por último, fazendo diferente, né? Sem disputa nenhuma. Por exemplo, como diz aquela máquina, que é aquele último lugar não tem disputa, né? Tem só que tomar cuidado com a frase que está falando, porque ela pode ser interpretada de duas formas. Sim. Então tem que ver a reta intenção disso. Porque às vezes a palavra ela pode até confundir. Mas para resumir, o que é o fruto da humildade? É a serenidade, a paz de espírito e a comunhão. A comunhão sincera, não é comunhão assim, comunhão com a condução da casa, comunhão com os irmãos. E ficar bem, em último lugar, significa eu estou bem de qualquer jeito, eu estou bem aqui, não, mas estou bem mesmo, porque eu sei porque eu estou aqui. Né? Mas só para fechar por causa do tempo, tu quer falar mais alguma coisa? A senhora disse na segunda palestra que a senhora deu aqui que pessoas violentas tratam pessoas com violência, pessoas amadas tratam pessoas com amor, foi isso mesmo? Então, o que a senhora está falando é recíproco, né? Se a gente é tratado de tal maneira, a gente vai agir dessa maneira, assim? Isso. E aí o que acontece? Quando eu recebo o anúncio da correção fraterna e vivo a correção fraterna, aí eu gero esse ambiente da casa que propaga isso. É justamente isso. Então, para a gente terminar a nossa fala, né? Nos arrumarmos para ir para a missa, vamos guardar isso, né? A correção fraterna, ela é uma vivência dentro da vida em comum, que faz a gente acreditar no melhor do irmão e falamos com amor, por amor, sem raiva, sem nenhuma inquietação negativa no coração, para que aquele irmão mude. E aí eu sei que vem correção fraterna do meu coordenador que vai me corrigir muitas vezes, porque eu não sou perfeito. Eu sei que o meu testemunho e o meu cuidado com o meu irmão vai me mover um dia. Irmão, vem cá, irmão. Tô percebendo que tu tá mais fechado. Não fica bem, se precisar eu tô aqui. Isso é uma correção fraterna no amor, sabia? Porque isso é uma leve cutucada no seu irmão, de que o rosto dele pode estar transparecendo coisas que estão escondidas no coração dele, que nem ele mesmo sabe, coitado. Por isso não adianta tu criticar e julgar. Por isso que a tua presença fraterna pode ajudar ele a desarmar. E ele se abre à correção. Porque tu falou, ele vai se abrir à correção do coordenador. Aí como eu falei também, tu chega lá no coordenador, ei irmão, tô percebendo que o irmão não tá bem, cara. Depois dá um jeitinho, cuida dele, sabe? E pronto. E a gente vive nos planos de Deus, que é assim. Mas como o inimigo não dá sossego, né? Ele está como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Está na palavra de Deus. Aquele que deixar ele morder, pegou a mordida, pode ferir outra pessoa. Mas aquele que deixar ele sozinho, ele vai embora. E você guardou a sua casa que você mora no bem da vida fraterna. Amém? Amém. Permaneceremos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.